Hoje, aqui reunidos, estamos nós por muitos motivos. Deus sabe a razão pela qual cada um veio à igreja do Senhor hoje. Alguns certamente motivados, por questões próprias, pessoais, outros talvez por circunstâncias das atividades que exerce aqui na igreja, outros talvez porque é o domingo, oportunidade de vir à missa, depois de ter tido um dia de descanso, outros para começar a semana, enfim. Podemos ter intenções que se repetem, mas também intenções que são particulares, pessoais, de cada um. O fato é que Deus usa dessas realidades pessoais da vida de cada um de nós para nos reunir em torno dele. Quem está em casa, quem acompanha a gente, quem participa dessa Eucaristia, nós que aqui estamos, de alguma forma Deus nos reuniu. Usa Ele das circunstâncias da vida para lá convocar a sua gente. E nós respondemos a Deus. Certamente o convite é feito para todos. Alguns não estarão disponíveis, outros se mostram disponíveis, mas o fato é que o Senhor tem plena consciência de que a sua comunidade, a sua igreja sempre estará reunida. Essa reunião, como nós já dissemos em algumas vezes, vai se prolongar até o fim dos tempos, de diversas formas, como vimos, mesmo quando as igrejas estavam de portas fechadas, e mesmo assim a igreja continuou reunida em torno do altar, em torno da Eucaristia, em torno da oração comum. E isso de fato mostrou como de fato somos uma igreja, uma comunidade que tem na sua essência a capacidade de produzir frutos que agradam a Deus. E aí nós poderíamos voltar hoje um pouco aos temas que estão no centro dessa liturgia, lembrando que se falamos de Mateus, Mateus dá uma grande importância para a comunidade, porque para ele a comunidade onde os cristãos vivem e compartilham da fé, para Mateus ali é a realização também do reino de Deus. Essa nova comunidade que tem Jesus como essa pedra angular que vimos ele mesmo citar no Evangelho de hoje, de alguma forma, de forma dramática, mas alertando aqueles que rejeitam essa pedra angular, os construtores que rejeitaram essa pedra angular. E isso, por acaso, é maravilhoso aos nossos olhos. O Senhor Jesus mesmo vai dizer, de certa forma, de forma dramática, que não há orgulho nisso. Mas se esse for o modo pelo qual o Senhor vai edificar a sua casa, edificar a sua comunidade, então Ele o fará. Por isso que nós vamos perceber algumas referências de Jesus à vinha, seja no Evangelho, quando o Senhor Jesus lembra contando uma parábola, muito semelhante também àquilo que anunciou o profeta Isaías na primeira leitura, mas especialmente o Senhor adverte no Evangelho a respeito da vinha plantada, cuidada, cercada com carinho, cercada em volta dela com muros, plantada as melhores sementes, criado um lagar. O lagar é exatamente o lugar onde a uva, é maçada para produzir, seja o vinho, seja o azeite. Essa vinha que tem inclusive uma torre. Essa torre me chamou muita atenção quando estava lendo os textos, porque uma vinha, o seu proprietário, no máximo que ele constrói, quando ele tem uma vinha, é uma choupanazinha, uma cabaninha ali no canto para guardar, tipo nós, quando temos um jardim, a gente não tem lá uma casinha no jardim onde a gente guarda algumas coisas, uma cabaninha ali, era o máximo que alguém muitas vezes construía para
de vez em quando aquele que cuidasse da vinha, ou guardasse um pouquinho das suas coisas, ou até mesmo ali descansasse durante o dia, enquanto o sol certamente estava escaldante depois de já ter trabalhado na vinha. O Senhor disse que o amor de Deus pela vinha, pela comunidade, pela realidade que é o povo de Deus, é tão grande que Ele constrói logo uma torre. Uma torre, no sentido de que Ele vai manter vigilância constante sobre essa realidade que é a vinha, que para Jesus essa realidade da vinha é seguramente a comunidade dos seus seguidores, que tem a sua origem, ainda que não tenhamos notado, mas na vinha que também o profeta Isaías estava a falar. Portanto, esse cuidado, esse zelo, esse amor, essa preocupação de Jesus por essa comunidade, ele vai inclusive também advertir a importância de que dela seja de fato oferecido, apresentado os frutos que ela é capaz de produzir. O Senhor reconhece que a vinha é boa. O Senhor reconhece que a vinha é capaz de dar frutos bons. Ele tanto tem segurança nisso, que no segundo a parábola de Jesus, o proprietário inclusive vai embora e deixa essa vinha nas mãos daqueles que serão responsáveis por cuidar dela. Ele tem certeza de que a vinha produz frutos bons. Esses frutos, na parábola de Jesus, nessa mesma realidade que é a comunidade dos seguidores, alguns começam de alguma forma a se negar a oferecer o que a vinha realmente é capaz de produzir. Se negam a devolver ao Senhor aquilo que Ele deseja de fato ter de volta. Jesus, quando está falando dessa realidade, lembra que o Senhor envia empregados que inclusive são apedrejados, maltratados, mortos. O Senhor insiste, em mandar novos empregados que também passam pela mesma humilhação. E Jesus, quando está falando disso, no contexto que Mateus está também a transcrever, ele está a reconhecer que a vinha do Senhor, a comunidade dos seguidores, dos filhos amados de Deus, que são capazes de produzir coisas que verdadeiramente agradam a Deus, tem alguma dificuldade quando aqueles que estão, sobretudo, à frente dela, se negam a devolver esse fruto. Há uma resistência, há uma, de certa forma, uma atitude um tanto quanto rebelde, que nos lembra aquelas primeiras uvas da primeira leitura, selvagens. Há uma certa rebeldia. E Jesus, quando fala dessa rebeldia, quando está falando dessa realidade, ele está a advertir aqueles que de alguma forma são rebeldes. Porque em vez de oferecer aquilo que é esperado, aquilo que Deus tem por direito receber, se nega, se torna resistente, se nega a dar o fruto bom. E uma das razões pela qual se nega a dar o fruto bom, Jesus continua no texto da parábola, já de alguma forma antecipando a sua paixão. Uma das formas de negar é quando vai o filho, o herdeiro, logo também se pensa, agora que veio o herdeiro, vamos de fato matá-lo e tomar de fato de vez a vinha, para não devolver o fruto bom. Vamos ficar com ela. Para Jesus, o fruto que Deus justiça, da acolhida, da aceitação, daquilo que é da vontade de Deus. Aqueles que de alguma forma se fecham, se negam a oferecer a Deus aquilo que é da vontade dele, se comportam como esses vinhateiros, que ganham a atenção na parábola mais do que a vinha.
Por quê? Porque esses, de fato, vinhateiros, não querem, resistem, com rebeldia, não estão dispostos a oferecer ao Senhor o fruto que de fato lhe agrada, que a vinha é capaz de produzir. E que se negam a fazer isso mesmo quando o Filho do Homem vem ao encontro deles. De alguma forma, Jesus está a falar para a comunidade, o povo de Deus, e sobretudo para aqueles que estão à frente do povo de Deus, que mesmo percebendo o que deveriam oferecer, o que deveriam apresentar, o que deveriam produzir, não entregam isso ao Senhor. Oferecem muito pouco, oferecem muito menos do que de fato deveriam oferecer. Por isso que o Senhor diz que o Senhor vai agir de forma enérgica. As expressões de Jesus, segundo a resposta que os sacerdotes deram, quando o Senhor diz, pois muito bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele deve fazer? São enérgicas, matar esses perversos, arrendar, entregar a outros. São atitudes um tanto quanto severas, mas que de fato vão demonstrar porque o Senhor Jesus de fato vai estabelecer uma nova comunidade, uma nova realidade comunitária. Por quê? Porque de fato essa é a intenção de Deus por meio da sua igreja. Que o Senhor de fato quer e deseja de forma enérgica é sinalizar para aqueles que estão negando devolver o que é próprio da vinha, que eles desta vinha serão tirados, e aqueles que são capazes de produzir a eles essa vinha será arrendada. Os novos que tomarão conta dessa vinha, segundo Jesus, são todos aqueles que, como vinhateiros também, não negam a Jesus, ou a Deus, ou ao proprietário, os frutos que essa vinha é capaz de produzir. São todos aqueles que procuram viver segundo a justiça de Deus e colocá-la de forma muito prática na vida da comunidade, na vida cristã, na vida comum nossa do dia a dia. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós possamos reconhecer que a comunidade fé, a igreja, é um lugar onde de fato pode se produzir frutos como os que Paulo admira e reconhece importantes na comunidade filipenses. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude. São esses as realidades que essa igreja, essa comunidade, essa vinha do Senhor tem por vocação produzir. Está sendo possível produzir, mas é preciso que aqueles que estão nela, ou à frente dela, ou inseridos nela, não neguem ao Senhor esse bom fruto. Não repita o gesto dos vinhateiros que de alguma forma estão rebeldes, negando, não aceitando, querendo oferecer menos do que lhe é necessário oferecer. A comunidade deve oferecer ao Senhor sempre o melhor que ela é capaz de produzir. Porque essa é a realidade da vinha. Se nós formos pegar a primeira parábola que está com o profeta Isaías, quando a primeira leitura fala que a vinha, que o Senhor também cuidou, zelou, fez tudo o que tinha que fazer com amor e carinho, quando ela oferece uvas amargas, uvas selvagens, o profeta não diz que o Senhor diz, então eu vou ficar com essas uvas selvagens. Não, ele se nega a ficar com aquelas uvas, ele se nega a permanecer com aquela vinha, ele permite que ela seja pisada, esquecida, maltratada, nem sequer chuva sobre ela, porque o Senhor de fato reconhece que aquela vinha é própria para produzir frutos bons. E quando ela não oferece frutos bons, o que vem de ruim também, ele não tem por obrigação ficar
com Ele. E o Senhor às vezes ensina o teu povo, a tua comunidade, como ela de fato precisa mudar a sua percepção, quando ela esquece de que na sua essência está a semente do reino de Deus, que é uma semente boa, que é capaz de produzir frutos bons. O Senhor às vezes então deixa que a comunidade passe por essa realidade tenebrosa para que ela desperte. Eu não posso oferecer uvas amargas e selvagens, eu não posso oferecer outra coisa que não seja frutos bons, eu não posso agir de forma desrespeitosa com aquele que me limpou, cuidou de mim, construiu até uma torre para zelar por mim em sinal de amor. Eu não posso corresponder de forma tão negativa para com o Senhor. Preciso reconhecer, respeitar as atitudes de Deus e querer que as minhas atitudes também se mudem, se porventura elas não estão de acordo com o esperado de Deus. Precisamos lembrar dessa pequena experiência, uma vez que nós estamos aí colocados diante da missão que é nossa. Nós somos uma igreja missionária, estamos iniciando o mês de outubro, mês das missões. A Igreja Católica é essencialmente missionária, porque ela é chamada sempre a sair de si e ir ao encontro do outro. E quando nós vamos ao encontro dos irmãos e das irmãs, independente da forma como esse encontro se dá, nós nunca podemos negar a eles aquilo que é próprio da comunidade cristã, como fizeram os vinhateiros. E nem esquecer qual é o fruto que nós somos capazes de produzir, que não são frutos amargos, mas frutos que agradam a todos, a quem produz e a quem recebe. Por isso que a dimensão missionária talvez ajude-nos a repensar, reconhecer a importância que é para o Senhor contar com os seus verdadeiros colaboradores. Que na comunidade, na igreja, na vinha do Senhor, tendo consciência na força, no bem, no fruto agradável que ela é capaz de produzir, que nós não sejamos como vinhateiros desonestos, vinhateiros de certa forma rebeldes, vinhateiros de certa forma orgulhosos e temerosos, e não fiquemos com esse pensamento terrível de querer oferecer o que achamos que devemos oferecer. Não. Temos que oferecer aquilo que na essência, por vocação, nós somos capazes de oferecer. Nós somos capazes de dar ao mundo. Nós somos capazes de oferecer, em nome do Senhor, dono e proprietário dessa vinha, aquilo que essencialmente esta vinha que somos nós, a igreja, é capaz de dar, oferecer gentilmente da sua própria vinha. Que essa experiência conceda-nos sempre uma consciência missionária para que a missão da igreja, por meio de seus exemplos, como Santa Teresinha, que rezamos ao longo desses dias, São Francisco de Assis, cujo dia de hoje é também lembrado de sua memória, que também ofereceu o melhor de si, sempre aos irmãos, possa despertar consciência, conduzir nossos caminhos e permitir que Deus sempre colha bons frutos no meio de nós.